Shalom a todos, dando continuidade ao estudo sobre a pessoa de Yeshua, Jesus, o Messias de Israel e nosso. Dar continuidade, acho que agora dá para ir mais rápido, porque eu não preciso explicar muita coisa sobre o livro, você já sabe, quem viu aí o primeiro vídeo, ok? Não é vídeo, é áudio, vídeo. Ok, então, continuando aqui, nós havíamos visto que Yeshua, Jesus, falava o aramaico e o hebraico enquanto ele estava como homem na terra. Continuando aqui, fala assim, ó. Vale registrar que o hebraico e o aramaico são idiomas semíticos e com radicais de palavras bastante próximos, tal como o português e o espanhol é bem próximo, tudo vem do latim e bem próximo. Por exemplo, eu nunca estudei espanhol, mas eu entendo o que eles falam e vice-versa, né? Então, assim também seria o hebraico e o aramaico, ok? Na época que Yeshua estava na Terra, tinha, assim, por exemplo, aqui o Brasil todinho fala português brasileiro, né? Embora com sotaques diferentes, mas olha o tamanho desse país. Mas naquela época não, de um bairro para outro às vezes já mudava, tinha Israel é pequeno, Jerusalém é pequeno, e já tinha duas línguas, o aramaico e o hebraico ali. Mas o hebraico era para as pessoas assim, mais cultas, que estudavam, as pessoas mais simples falavam o aramaico, ok? Só para dar continuidade aqui, para falar ainda sobre a língua que Yeshua, como homem, falava aqui na Terra. E continuando aqui a leitura, fala: assim era normal que Yeshua dominasse ambos os vernáculos. Ele coloca umas palavras difíceis aqui, viu? O escritor coloca vernáculos. Para muitos historiadores, o aramaico era a língua corrente e mais falada em Israel durante o primeiro século, sendo o idioma semítico do comércio, usado principalmente pelos segmentos mais... Qual o idioma que eu falei aqui? Até eu estou me confundindo com os idiomas. O aramaico aqui, ó. O aramaico, viu? Que era a língua mais corrente. E pelos segmentos mais pobres da sociedade. Por outro lado, a sabedoria rabínica era veiculada através do hebraico. Neste sentido, cita-se o historiador David Flusser. Ok? Aí, continuando ainda, ele dedicou bastante parte do livro para falar sobre as línguas. O Pentateuco foi traduzido para o aramaico para o benefício da classe mais baixa da população de Israel. O Pentateuco é a Torá, viu? Quando você ouvir alguém falar Torá, ou então falar Pentateuco, você não sabe o que é Pentateuco, ou não sabe o que é Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco é no grego e Torá é do hebraico, ok? Embora os significados dessas palavras, elas têm sentido diferente.
Pentateuco, os 5 primeiros livros. Torá é a instrução do Eterno. Só porque eu li aqui, tá vendo? Aqui eles falam que então o Pentateuco, a Torá, já estava no grego, mas foi traduzido para o aramaico, para que as pessoas de classe mais baixa da população de Israel pudesse ler, ok? As parábolas da literatura rabínica. Por outro lado, foram todas escritas e ensinadas em hebraico, em todos os períodos da história judaica. Assim, não há base para assumir que Jesus não falasse hebraico. Eu acho que já deu para entender. Acho que todo mundo, acho que isso não tem problema das pessoas quanto à língua que Yeshua falava. E eu creio que as pessoas não têm dificuldade de entender, né? Você vai falar, olha, tinha o aramaico, que era o mais usado, e tinha o hebraico, que era mais para entre os rabinos, entre os estudiosos, os mestres, ok? Vou pular uma parte aqui e vamos entrar aqui já em outro texto que fala assim: de acordo com o versículo citado, a expressão campo de sangue é chamado na língua da terra. Hakal Damá, parece que no hebraico, ok? Pois bem, qual é a língua que possui os vocábulos Hakal Damá? O aramaico. Logo, aprende-se com as próprias escrituras que a língua mais falada em Israel no primeiro século era o aramaico, ok? Ele dedicou 2 páginas para explicar sobre as línguas usadas e também para provar que a língua mais falada era o aramaico na época de Yeshua Jesus, ok? E, portanto, tem o Novo Testamento todinho escrito em aramaico. E logo nós teremos ele traduzido para o português, ok? Mas, continuando aqui a leitura, aprende-se com as próprias escrituras que a língua mais falada em Israel no primeiro século era o aramaico. Isto não significa que o hebraico não fosse usado, pois, como já dito, tal língua também era frequente, ok? Apenas ressalta-se que a maioria da população era fluente em aramaico, ok? E continuando aqui, não sei se vocês já ouviram falar da Peshita. A Peshita é a Bíblia no aramaico, ok? Então, aqui fala, o estudo acerca das línguas originais da Brit Hadashah, que seria a Nova Aliança, é extenso e demandaria uma abordagem mais profícua. Já mais uma palavra que eu não entendo. Não bastante foram citados alguns pesquisadores com o intuito de demonstrar que os textos escritos pelos discípulos de Yeshua Jesus foram veiculados em hebraico e em aramaico. Consequentemente, deve-se dar muito crédito aos manuscritos produzidos em tais idiomas. Neste trabalho, demonstra-se-á que Yeshua Jesus é Yudve Vavirê. Eu sei que muitos de vocês que se for
ver esse estudo, muitos de vocês não vão concordar e vai... Mas eu não estou aqui para discutir. Eu também, às vezes, observo como que as pessoas creem. Aquilo que não me interessa, eu deixo de lado. Aquilo que me interessa, eu pego, ok? Mas aqui é um assunto muito importante. Está falando sobre o Salvador da humanidade. Yeshua Jesus. É Yud-Ve-Vav-He. Yahvé, numa língua mais compreensível para nós portugueses. Consoante os escritos em aramaico da Peshitta. Peshitta, Bíblia escrita em aramaico. Documento importantíssimo que recebeu o seguinte testemunho do patriarca da Igreja do Oriente. Ok? O patriarca da Igreja do Oriente, Mar Eshai Shimu. Aqui tem uma frase aqui, deixa eu ler, com referência à originalidade do texto da Peshitta. Desejamos declarar que a Igreja do Oriente recebeu as escrituras das mãos dos próprios benditos apóstolos, no aramaico original. Os apóstolos de Yeshua, ok? Escolhido por Yeshua e atestado na Nova Aliança. A língua falada pelo próprio nosso Senhor Yeshua, o Messias. Ok? Então, aqui esse texto comprova, ó. Esse texto aqui comprova, ó, tá escrito assim. É uma parte do texto. Tem 3 pontinhos antes, quando tem 3 pontinhos antes de você começar uma leitura, você já sabe que ali falta partes, mas então a pessoa pegou uma parte e colocou assim, com referência à originalidade do texto da Peshitta. Depois 3 pontinhos de novo e continua de novo dizendo: desejamos declarar que a Igreja do Oriente recebeu as escrituras das mãos dos próprios benditos apóstolos de Yeshua, ok? No aramaico original. Tem uma pessoa que ela escreveu e falou sobre isso, ok? Ó, texto de George M. Lamsa. Só para pesquisar isso, se você conseguir achar. George. Deixa eu falar no português. George M. Lança. Eu tô falando como se lê no português, mas eu sei que com certeza não deve ser assim que pronuncia, mas para você entender melhor, George M. Lança. Ele falou que foram entregues das mãos dos apóstolos no aramaico original. Agora continuando a leitura, sabendo-se que a Igreja do Oriente conservou por 2000 anos os textos da Brit Hadashah Nova Aliança em aramaico, torna-se de clareza solar a relevância da Peshitta. Ademais, as escrituras em grego que balizam as modernas traduções, inclusive em língua portuguesa, datam de aproximadamente 350 anos depois de Cristo. Neste trabalho, utilizaremos escrituras em aramaico, que foram escritas por volta do ano 164. Okay? Ano 164, a igreja era cristã, católica universal, mas não tinha nada a ver nem com a igreja que a gente conhece hoje com esse nome, e também não tinha nada a ver ainda com a igreja de Roma. Ó, ano 164,
Não era Constantino que cuidava da igreja, não, ok? Era com os chamados pais da igreja, que, ao meu ver, deveria ser chamado de filho dos apóstolos, que deram continuidade, ok? Ou seja, muito antes dos textos gregos e sem qualquer influência do Concílio de Nicéia, ok? Isso aqui para provar que os apóstolos escreveram no aramaico. Muito deles. Talvez Lucas, não, porque acho que a língua dele era grego mesmo, mas os apóstolos Mateus, João, Pedro, Tiago, ok? Judas. Enfim, vamos... Paulo, provavelmente Paulo escreveu no hebraico mesmo, né? Porque Paulo era mestre. E continuando, aqui o terceiro ponto diz assim: e o de ver... Não. Essa aqui é... E o de ver vavirê é Maria. Maria. O nome Yahvé, no aramaico, ele é Maria. Ok? Maria, no lugar do I tem um Y e depois do A final tem um H. Maria. Ok? Não é Maria, não. Mesmo porque o nome de Maria não era nem Maria, viu? O nome dela era Miriam. Foi traduzido para Maria, mas o nome dela era Miriam. E o nome de Yahvé no aramaico é Maria. Quando o Eterno se revelou a Moisés, na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo, revelou esse nome, ok? Yud-Vê Vav-Rê, ok? Moisés disse a Elohim, Elohim que seria Deus no hebraico, ou no aramaico, disse a Elohim, quando eu aparecer diante do povo de Israel, ele disse, Moisés falou, que vocês conhecem essa passagem na Bíblia, acho que todo cristão deve conhecer, quando Deus apareceu na sarça ardente para falar com Moisés, a sarça que queimava, mas não queimava, tinha fogo, mas não consumia, era o fogo santo. E aí Moisés fez aquela pergunta que todos vocês também devem conhecer. Moisés veio do Egito, um lugar onde tinha muitos deuses, muitos nomes de deuses. E aí o eterno Deus aparece para ele, o Deus de Israel, e ele fala assim, mas qual o nome que eu vou dizer quando eu chegar lá? Lembra que o Eterno apareceu, falou para Moisés que ele tinha que ir lá tirar o povo do Egito. Não era um povinho pequeno, não, era um povo grande, ok? Muito grande. Tomavam uma cidade todinha. Eles moravam eles tinham a cidade deles, era no Egito, mas eles tinham uma cidade lá, que vocês lembram que José deu para a família dele, uma cidade para morar lá. No momento agora fugiu o nome da minha cabeça. Gósen, acho que é Gósen, né? A terra de Gósen. Eu sei que era um povo grande, numeroso. Não era como a gente vê nos filmes. Os filmes tem que ser resumido, né? Bom, e aí o Eterno falou, né? Yud-Vê Vav-Rê, que o ré seria uma das letras, é a quinta letra do alfabeto hebraico, que é traduzido em português como H, e um dia eu perguntei para o irmão o que seria o verbo, porque tem o verbo ali que repete 2 vezes, né?
ele falou que seria o re. Essa letra, ela serve também como um verbo. Então, Yud Ve Vav Re. Uns falam que eu sou, outros falam que eu serei o que serei, ok? Então, mas ele era, é e será. Então, o nome do Eterno é eterno, era, é e será. Sem fim, sem fim, sem começo, sem fim. Mas ali, quando eu disse que quando ele falou, Yud Ve Vav Re, eu serei o que serei. Bom, e continuando aqui, o Elohim de seus ancestrais, que era do povo de Israel, enviou-me a vocês e eles me perguntaram qual é o nome dele. Moisés conversando com Deus, né? E o que eu lhe direi? Elohim disse a Moisés. Tem umas palavras aqui, né? Em hebraico. E depois aqui tem a tradução no português. Eu sou ou serei, né? A pessoa, ela colocou em observação. Eu sou, serei o que sou. Então, eu sou o que sou, eu serei o que serei, ok? Enviou-me a vocês, que era assim que Moisés tinha que chegar lá e falar. Além disso, Elohim disse a Moisés, diga isto ao povo de Israel. O Elohim de seus pais, o eu sou o que sou, eu serei o que serei, o Elohim de seus pais, de Avraham, o Elohim de Isaac, né? Porque nessa época já existia, já há muito tempo Jacó já tinha morrido, José já tinha morrido, todo mundo, todos os 12 filhos de Jacó já tinham morrido, já estava beirando lá os 400 anos. E ele falou, ó, o Elohim fala que para eles, que é o Elohim de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Então tá aí em Êxodo 3, 13 a 15. Ok? E ele falou, este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Eu vou até ler aqui. Desculpa do barulho. Eu vou até ler na Bíblia aqui. Eu vou ler na Bíblia do Almeida mesmo, que... Deixa eu ver a referência. Êxodo 3. Vou ler na Bíblia Almeida mesmo, que é a linguagem fácil de entender. Só para vocês verem aqui. Hebreus 3... Não, Hebreus, tá? Êxodo 3, 13. Vamos lá. Cadê 13? Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, aí o povo vai falar para Moisés, qual é o seu nome? Aí ele falou, o que lhes direi? E disse Deus, versículo 3,14 de Êxodo, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que sou. Me enviou.
a vós. Aqui o 3,15 de Êxodo fala: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Ok? Então, por isso que nós falamos Yahvé, outros falam Jeová, Yud-Ve-Vav-He, mas o significado é eu sou o que sou, eu serei o que serei. E continuando aqui, o nome do Eterno, Yud-Ve-Vav-He, que transliterado para o português se torna YHWH. Este é o nome sagrado de Elohim, e ninguém pode ser chamado de Yud-Ve-Vav-He, exceto o próprio Eterno. Aí você vai dizer assim: mas só o Eterno pode ser chamado de Yud-Ve-Vav-He, então Jesus não pode ser chamado com esse nome, certo? Porque tem aqueles que falam que é 3 pessoas e tem aqueles outros que falam que Yeshua não é divino, ok? Em aramaico, o tetagrama Yud-Ve-Vav-He é substituído por outro nome. No aramaico não é Yud-Ve-Vav-He, é substituído por outras letras do hebraico, ok? E na transliteração é Mariá. Então, Mariá, em aramaico, equivale a Yud-Ve-Vav-He, ok? No hebraico, conforme a tabela abaixo. Então, aí tem uma tabela aqui para explicar. Tudo para explicar, no mínimo, os detalhes sobre esse nome. É um nome muito importante, ok? É um nome muito importante, justamente por ser tão importante que muitas pessoas não admitem falar que Yeshua é Yud-Ve-Vav-He, ok? Ou Jesus, como você conhece. Na doutrina da Trindade, eles falam que Jesus é Deus, mas que não é o Pai, é o Filho, ok? Então, eles colocam uma pessoa para o Pai e outra para o Filho. Então, vamos estudar aqui, ó. Vamos ver a tabelinha aqui que ele fez, ó. Nome hebraico, nome aramaico, ok? Transliterado. Então, o transliterado para o português é YHWH. Tem pessoas que colocam um V no lugar do W, porque o W você sabe que é 2 V repetido, né? Mas ficou mesmo, usam mesmo é com W. Então, aquele que é Yud-Ve-Vav-He, no aramaico é Mariá. Conclusão. Yud-Ve é igual a Mariá, a diferença é na língua, entendeu? O fato de estar no aramaico não significa que é outro nome. Por exemplo, para a nossa língua portuguesa, Elohim foi traduzido por Deus. E hoje em dia, até os judeus falantes do português falam Deus. Eu tenho um Tanar dos judeus, que é a Antiga Aliança, e lá está escrito Deus. Ok? No lugar de Elohim, eles colocaram Deus mesmo, do jeito que a gente escreve no português. Então, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aqui, acho que eu estou muito lenta. Então, Yud-Ve-Vav-He é Mariá, só que Yud-Ve-Vav-He
é do hebraico e Mariá é do aramaico, ok? De fato, o Tanar, Antiga Aliança, em aramaico, substitui o tetagrama e o Yud-Vê-Vav-Vê pelo Mariá. Por quase 7.000 vezes. Sim, quase 7.000 vezes aparece Mariá no lugar de Yud-Vê-Vav-Vê. Porque na língua aramaica é Mariá. Que significa Senhor. Também pode falar Iá, que é o diminutivo. Muitas pessoas elas não querem falar Mariá, elas falam só Iá. Iá é o diminutivo de Mariá. Ok? Lembrando-se que Iá é o nome abreviado. Terminei de falar aqui e estou lendo agora, ok? Eu falei de cabeça e agora estou lendo. Ó. Lembrando-se que Iá é o nome abreviado do Eterno em hebraico. Tal como aparece, por exemplo, no Salmo. Ó. Tem vários salmos, ó, tem vários salmos aqui. Salmo 118, 5, 14, 17, 18 e 19. No Salmo 118, 5, 14, deve ser versículos 5, 14, 17, 18 e 19, aparece Mariá para Senhor, que seria Yud-Vê-Vav-Vê, que também a gente chama de Eterno, chama de Adonai, ok? Esta introdução se faz necessária para que o leitor tenha em mente que Mariá é, em aramaico, sinônimo de Yud-Vê-Vav-Vê, o Jeová, conceito vital para a compreensão de vários escritos da Brit Hadashah, Nova Aliança, ou Novo Testamento, que serão examinadas adiante. Toda a explanação, ora gizada, é comprovada pelos mais renomados dicionários e léxicos de aramaico. E a forma enfática usada para o sagrado nome é a forma usada somente para o Senhor Deus. E na Peshita do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, representa o tetagrama. Ok? Até hoje, na língua da Igreja do Oriente, grupo religioso que preservou pelos últimos 2.000 anos o Novo Testamento em aramaico, as orações são dirigidas a Mariá. E quem é Mariá? Yavé. Mariá, aramaico, Yud-Vê-Vav-Vê ou Yavé, para você entender melhor, do hebraico. Okay? E aqui tem uns livros que falam sobre isso. É porque esses livros aqui tá tudo escrito em inglês, mas tem os livros que falam sobre isso, ok? Se você for pesquisar, você vai achar bastante coisa. Se for pesquisar sobre o Eterno no aramaico, você vai sobre o Eterno e sobre o Yeshua, sobre Jesus, Yeshua no aramaico, sobre o Eterno, você vai ver, ok? Pré-claro aramaicista Andrei Gabriel explica que Mariá é usado em aramaico para substituir o tetagrama Yud-Vê-Vav-Vê, ou seja, o nome do Eterno, enquanto a palavra mar significa Senhor. A palavra mar de Mariá significa Senhor. Significa Senhor.
por consequente, uma autoridade humana, tal como um rei, por exemplo, poderia receber o título de Mar, Senhor. Porém, Mariá é usado exclusivamente para se referir ao Eterno, já que denota o sagrado pentagrama. Cita-se o magistério de Roth. Vocês entenderam? No aramaico, a palavra mar é Senhor. Então, se ia falar com uma pessoa, o senhor fulano de tal, você falava Mar, Jorge, Mar, João. Você estava falando de Senhor, João. Mas quando fala Mariá, tá falando de Yahvé, de Udivê Vavirê, do Eterno, no aramaico, ok? Tem muitos e muita coisa para explicar sobre esse nome Mariá, ok? Tem muita leitura. Se eu for ler tudo para vocês aqui, eu vou ter que fazer muitos áudios para vocês. Todos os significados que tem no aramaico. Mariá. Mariá é do aramaico e é usado apenas para substituir o nome de Adonai, nome do Eterno. Olha, por quais 7.000 vezes na antiga aliança peshita. Além disso, o Novo Testamento da peshita é do aramaico, usa esta palavra Mariá todas as vezes que a porção citada do Taná contém Yudvê Vavirê, bem como a utiliza nas narrativas dos evangelhos e nos demais escritos para claramente designar Yudvê Vavirê. E tem muitas explicações. Então, primeiro ele está explicando que no aramaico, Mariá é usado só para o nome do Eterno. E depois a gente vai ver aonde esse mesmo nome foi usado para Yeshua, ok? Deixa eu parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande e depois a gente continua. Querendo Deus, que o Eterno seja conosco, em nome de Yeshua. Ficam todos na Shalom.